nós encontramos descanso na Tua palavra, na revelação. Quando entendemos a Tua vontade, quando abrimos o coração a Ti, o Senhor traz uma libertação que nos faz descansar até em meio à tempestade. Jesus, eu lembro do Senhor naquele barco, com a tempestade jogando o barco para um lado e para o outro, as águas entrando dentro do barco, parecia que o barco ia afundar, e o Senhor estava lá atrás na proa, deitado e dormindo. Tiveram que te acordar. Jesus, nos dê essa capacidade de descansar em Ti. Eu não sei o que essa pessoa tem enfrentado, mas dê a ela a capacidade de descansar em Ti, de entender que verdadeiramente tudo está no Seu controle. Pai, traz libertação para este lugar hoje. Faz com que essas Tuas maravilhas alcancem a todos que estão aqui, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. O tempo amanheceu meio chuvoso, mas não com aquele frio, né? Uma chuvinha boa. Eu acho que tudo é bom, né? Sol, chuva, frio, calor. Tem coisas que são um pouco extremas, aí não é tão legal assim, mas hoje até que está um tempo bom, ameno. Bom, hoje nós começamos a entregar, e só vou fazer isso em setembro, tá? Só esse mês de setembro, que Deus colocou no meu coração, de entregar a você um pedaço de peixe feito na hora para você comer, e o mel para você levar. Leve a sério essas 4 sextas-feiras que a gente vai fazer aqui. 4 ou 5, tem que ver agora. Mas leve a sério isso, porque esse mel e esse peixe vai simbolizar uma comida que Jesus comeu, você vai ver comigo hoje, e que ajudou a abrir o entendimento dos discípulos. E aí eu fiquei pensando nisso, por isso eu vou fazer essa campanha. Às vezes, só a palavra, ela deveria ser o bastante, porque ela vem, ela é Jesus, ela se revela, entendimento se abre. Mas tem pessoas como o Tomé, que era um homem de Deus. As pessoas falam do Tomé de uma maneira pejorativa, né? Quando você vê um crente que só acredita vendo, que não tem aquela fé de acreditar sem ver, a gente logo fala da fé do Tomé, não é? Então a gente usa o Tomé como um exemplo pejorativo. Quer dizer, que fé é essa? A fé do Tomé só acredita vendo. Mas o Tomé era homem de Deus, andava com Jesus, estava lá entre os apóstolos, servo, discípulo fiel. Mas naquele momento ele não conseguiu crer que Jesus estava ali ressurreto. Jesus vai usar de um artifício que nós usamos quando a gente faz um ato de fé. Quando você vê alguém falando que fez um ato de fé e recebeu uma bênção. Tem gente que só vai acreditar em você lá fora, não é você pregando a Bíblia, é você dando um testemunho. Tem gente que você só vai conseguir trazer para a igreja se você tiver um bom testemunho. Aí a pessoa vai falar assim, mas como que você venceu aquela doença? Olha, tentei de tudo, fiz tratamento, mas eu fiz um propósito na minha igreja, junto com o pastor, era um propósito de 7 semanas, de 4 semanas, de sei lá quantas semanas, 3 dias, eu fiz um propósito de fé, e olha, eu comecei a me sentir bem, e quando eu voltei lá no médico, está aqui atestado, estou curado, nem preciso tomar mais remédios. A pessoa fica assim com o queixo caído olhando para você. E ela começa a pensar assim, puxa, eu tenho que ir na igreja para resolver meu problema. Se você fosse pregar a Bíblia para ela, você não convenceria, mas o seu testemunho convenceu. Aí você vai olhar para a Bíblia Sagrada, e você vai ver desde o início até o final, Deus usando desse artifício, mostrando às pessoas
o mar aberto, a água saindo da rocha. Jesus usava desse artifício, mostrando o surdo curado, o cego curado, o aleijado curado, o leproso curado, e as pessoas vinham, e a Bíblia fala que ia para ele uma grande multidão. Por quê? Mais pelo que via do que pelo que ouvia. Entendeu? Então é importante isso. Você vai comer a mesma comida que Jesus comeu naquele dia. Vamos lá, Lucas 24. E eu quero falar sobre isso com você hoje, tá? Nós precisamos da prova espiritual que Jesus está operando em nosso meio. Qual é a prova espiritual? Palavra revelada. Qual é a prova espiritual, pessoal? Palavra revelada. Mas também precisamos da prova física que Jesus existe e está em nosso meio. A prova física fala assim: milagres, propósitos. Nós precisamos de propósitos, precisamos de milagres. É bom, embora alguns não entendam isso. 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum... Olha aqui para mim. Irmãos, não tem coisas... Eu estava conversando com um pastor esses dias sobre isso. Um amigo, né? Um pastor amigo assim. Pensa comigo, irmãos. Você vê uma pessoa, digamos, uma pessoa esotérica, religiosa. Se essa pessoa vê o que, por exemplo, um eunuco viu com Filipe. Lembra que um eunuco foi batizado por Filipe, o evangelista? Eles estavam indo para um lugar, o eunuco na sua charrete. O Filipe aparece e percebe que ele está lendo a escritura. Ele sobe na charrete, ele olha e fala: você está entendendo o que você está lendo aí? Aí ele fala: não, ninguém me explica. Então deixa eu te explicar. Aí o Filipe explica. Aí o Filipe fala do batismo. E o eunuco fala assim: mas o que me impede de ser batizado então? Tem água ali. Aí ele falou: vamos lá batizar. Aí ele desce e batiza o eunuco. Quem já viu essa passagem aí? Já viu? Já viu essa passagem? Ele desce então e batiza, certo? Quando o Filipe batiza o eunuco, o que acontece? Quem lembra? O eunuco, o Filipe é tirado dali pelo Espírito Santo. Ele some. Se for uma pessoa que não conhece Jesus Cristo, imagine você estar conversando com um pastor que está ali digitando no celular. Aí você pega, não faz cara feia não, fica rindo, continua rindo, né? Aí, tá procurando a passagem? Tá, então acha a passagem aí. É isso mesmo, Atos 8. O 26, né? Atos 8. Quando ele some, mas você está conversando com o pastor e o pastor some na sua frente assim. Você vai achar que é um espírito, sim ou não? Que é um fantasma, não é? O eunuco foi batizado, acabou de se converter. Mas e os outros? Eu falei com o pastor sobre isso. E os outros que estavam ali naquela carruagem com ele? Ele não estava sozinho. Ele estava sendo levado para um lugar. Então tem um cocheiro, certo? Tem talvez segurança, alguém que faz a segurança dele. E aquelas pessoas que uma hora viu alguém conversar com o eunuco, daqui a pouco vê essa pessoa batizando o eunuco, daqui a pouco vê ele sumiu. Tem coisas que Deus vai fazer com você que vai deixar você espantado. Amém, Jesus? E essas coisas são necessárias. Amém, irmãos? Só que às vezes são tão maravilhosas que a gente tem até dificuldade de acreditar. A gente fala assim: eu acredito. E depois fala assim: como foi isso?
A gente sempre passa por isso, nós pastores, né? A pessoa vem e fala assim: pastor, fui curado naquela reunião, eu não acredito, como que eu fui curado daquele jeito? Foi curado? Olha a frase que a pessoa fala, né? A própria frase, né, já mostra, né, como é que a pessoa está espantada e maravilhada. Olha, eu fui curado, aconteceu uma coisa espantosa, eu nem acredito que isso aconteceu. Por quê? Porque a pessoa está espantada pelo que ela viu. Jesus quer espantar você. Ele quer deixar você tão maravilhado que você vai ter dificuldade de acreditar, de tão maravilhado que você vai ficar com o que ele pode fazer na sua vida. Amém, Jesus? Eles, quando viram Jesus entrar e falar: paz seja convosco, eles começaram a achar que era um espírito. Como que esse homem apareceu na nossa frente? Eles estavam no lugar fechado, tá, pessoal? As portas não se abriram, não. As portas não se abriram, não. De repente aparece aquele homem na frente deles e já fala: paz seja convosco. E eles começaram a achar que era um espírito, ficaram aterrorizados, espantados. 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Aí Jesus já fala que está perturbados. E por que sobem tais pensamentos ao vosso? Então Jesus já sabia que eles estavam tão espantados que não estavam conseguindo acreditar. Achavam até que era um fantasma. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Estavam uns furos lá nos pés e nas mãos. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele estava ali como com carne e osso. Não me pergunte como é que vai ser lá no céu, mas esse corpo que a gente vai ter lá no céu, eu entendo aqui que vai ter carne e osso, mas vai ser diferente do nossa carne e osso de hoje aqui. Se você for tentar correr para passar pela parede, você vai bater na parede e vai cair. Mas Jesus passava. Esse novo corpo, tá? Esse novo corpo passava. Você não vai conseguir por você mesmo sumir aqui e aparecer lá. Mas o Felipe, com corpo humano ainda, Deus conseguiu fazer. Sumir aqui e aparecer lá. Entendeu? Então Deus pode todas as coisas. Fala isso comigo. Deus pode todas as coisas. E Ele quer deixar a gente maravilhado, fazendo qualquer coisa que Ele tiver que fazer. Se tem que abrir o mar, vai abrir. Se tem que fazer aparecer peixe num rio que não tem peixe, Ele faz aparecer. Ele vai dar um jeito. Ele consegue ter o controle. E aquilo que ele não tem, ele passa a ter porque ele quer. Amém, Jesus? Tem coisas que você não vai saber explicar. Não adianta tentar explicação. São coisas sem explicação. Mas são essas coisas que vai fazer você acreditar de um Deus maravilhoso. Amém, Jesus? A gente vê na Bíblia tantos sinais, irmãos, tantas coisas espantosas, como que um homem leproso de anos, consegue ficar curado da lepra mergulhando num rio, que para ele era um rio sujo, como o Naamã, o capitão do exército lá da Síria. Você conhece a história? Como que uma pessoa mergulhando no rio 7 vezes fica com a pele igual de um menino, um homem já com mais de 40 anos, fica lá com a pele quase de um menino, completamente restabelecida? A Bíblia fala, a pele como de um menino, porque ele mergulhou 7, não podia ser 6, e nem 8. Não, por quê? Porque Deus mandou 7. Se Deus mandasse 5, era 5. Se Deus mandasse 3, era 3. Se Deus mandasse 1, era 1. Se Ele mandasse 12, era 12. A gente é que tem que acreditar no que Deus está mandando. Tem coisa que parece espantosa, deixa a gente aterrorizado. Jesus falou perturbado. Os apóstolos, os discípulos ficaram perturbados, os que estavam ali. Mas Ele falou, sou eu. Olha a minha mão, olha meus pés. Veja que eu tenho carne e osso. Sou eu estou aqui. E eles estavam maravilhados. Isso até fez com que ele tivesse dificuldade de acreditar, e eles começaram a achar que era um espírito, um fantasma que apareceu para eles. Porque apareceu do nada, não estou julgando eles. Apareceu do nada, uma pessoa apareceu, imagina aparecer uma pessoa do meu lado aqui. Vai ter que mostrar a mão e o pé.
Eu vou ter que mostrar o furo, senão eu vou sair correndo. Vai ser meio estranho. Entende isso? Irmãos, deixa Deus fazer as maravilhas dele. Não cabe a você dizer como é que vai fazer. Se ele diz que já te curou, já te curou. Creia que ele já te curou, diga que ele já te curou. E não se preocupe como vai acontecer. Se é através de um ato de fé, comendo um peixe e levando e o mel, se quiser comer o mel, você come, se quiser levar para casa para outros participarem, leva. Deixa ser assim, porque tem gente que não consegue fazer o ato de fé, irmãos. Com tantos sinais e maravilhas, coisas espantosas que acontecem na Bíblia, por que as pessoas acham que Deus não pode operar desse jeito hoje? Se no passado operava. Amém, Jesus? O nosso Deus não muda. Ele continua querendo que a gente creia, não só pela palavra revelada, que é a coisa mais linda e é tudo que precisamos, mas também através de propósitos, através de sinais, através de maravilhas. Isso vai alicerçar a sua fé, vai ajudar no alicerce. Deixa ele fazer. No 40 diz assim, repetindo 40. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Para de novo. Isso me chamou, aliás, esse é o versículo que me chamou a atenção para fazer esse propósito do peixe e do mel para você nesse mês de setembro. Para você virar o mês de setembro e entrar em outubro, reta final do ano, outubro, novembro e dezembro, com entendimento aberto. Porque isso vai abrir o entendimento deles. Jesus, então, vamos lá, eles estão num quarto fechado, eles estão, a Bíblia fala, comentando sobre o que aconteceu, ou seja, morte na cruz do Calvário, a crucificação, estão lá comentando, local fechado, porta fechada. Até porque eles estão receosos de uma perseguição. Então estão fechados. De repente aparece um homem lá dentro para eles. Eles começam a achar que a Bíblia fala, um espírito, um fantasma. Alguém que morreu que está ali. Eles estão assustados. Jesus falou perturbados. Você leu comigo aqui. Aí Jesus mostra a mão e o pé. Isso não é o bastante. Jesus mostra a mão furada, os pés furados. Sou eu. Carne e osso, eu estou aqui, eu ressuscitei. E isso, as palavras de Jesus, elas não foram bastante diante de uma situação tão espantosa. Não foi o bastante. E aí Jesus vai pedir a eles alguma coisa para que ele pudesse comer na frente deles, para que eles pudessem entender que ali não era um espírito, porque o espírito não come, o espírito não bebe. A pessoa vai lá falar o seu trabalho, e tem alguns até que acreditam, quando o álcool evapora, por causa do calor, é normal, o álcool vai evaporar, está lá no meio da rua, lá na estrada, no cemitério, a pessoa vai achar que foi a entidade dela que bebeu. Gente, não foi, é um espírito. Agora, essa entidade pode possuir uma pessoa, e essa pessoa pode beber, a entidade está bebendo através da pessoa. Isso acontece. Acontece, pastor? Acontece. Eu já expulsei o demônio de um homem que estava muito bêbado e cheio de cachaça. E quando o demônio saiu, até o cheiro da cachaça sumiu. O homem ficou curado da bebedeira e até o cheiro da cachaça saiu. Eu já fiz uma oração numa pessoa, também outro homem, não foi mulher não, um outro homem, que ele não estava cheirando a cachaça, ele estava todo arrumadinho. Mas ele não queria, ele estava começando a querer mudar a vida dele. Porque o casamento estava destruído, a vida estava destruída, ele estava perdendo dinheiro, estava falindo, estava numa situação adversa. Mas ele gostava de sair para as farras. Irmãos, quando eu comecei a orar, exalou cheiro de cachaça dele tão forte, que chega queimou isso aqui meu. Que eu estava perto dele, né? Mas ele não estava, tinha tomado banho, não tinha bebido, estava cheirosinho. Mas quando eu comecei a orar, que o demônio manifestou, veio aquele cheiro de cachaça. Eu expulsei, o cheiro sumiu novamente.
A entidade, para ela fazer uso de comida, de bebida, ela vai possuir alguém, ela vai manifestar em alguém, porque ela é espírito. Eles não podem fazer isso, não tem como. Jesus está falando, eu não sou um espírito, eu tenho carne e osso, eu estou no corpo de carne e osso, e eu vou provar para vocês. O que vocês têm de comer? Amém, Jesus? É uma coisa diferente, né? O pessoal gosta de falar bonito, um paradigma, é uma coisa diferente, né? Porque é Ele que nos dá o alimento, mas agora Ele está pedindo o alimento. A gente, até aqueles que já acreditam, de vez em quando a gente precisa ter esse tipo de experiência. Por isso que o propósito na igreja é importante. São experiências importantes que a Bíblia mostra para a gente que é importante. Você vê Jesus fazendo isso durante seu ministério, com água, com areia, com cuspe. Com cuspe, irmão. Você vê o Paulo fazendo isso com lenço, com avental. Você vê o Pedro fazendo isso e permitindo que até a sombra dele passasse pelo enfermo. Porque as pessoas corriam para colocar os doentes na sombra do Pedro. Era muita gente. Então o Pedro passava, a sombra dele ia passar ali. Já que eu não posso tocar nele, eu vou tocar na sombra do Pedro. Se você vê, se eu pegar minha camisa, cortar em pedaço e dar, e alguém vê isso aí lá de fora, vai achar que eu estou fanatizando a coisa. Mas o Paulo fez isso. Você vê no Velho Testamento Eliseu usando farinha para quebrar a maldição de um veneno que os profetas comeram. Você vê ele usando sal numa salva nova para quebrar uma maldição que estava numa água, num rio. Você vê tantas coisas maravilhosas, irmãos, que quem não entende vai pensar que é magia, que ele é um feiticeiro. Ele jogou um pedaço de madeira uma vez no rio e um martelo de aço, de ferro, puro ferro, levitou na água. O Eliseu fez isso. O homem ficou nervoso. É emprestado, como é que eu vou pagar? Quando ele foi cortar a árvore, o martelo saiu do cabo, pum, caiu lá e afundou, logicamente, é ferro. É questão de lei da física, é ferro, afundou. O Eliseu, mas nem levou em consideração, pegou um pedaço de madeira lá, jogou um lenho, pum, de repente o ferro, pode pegar, pegou. Rapaz, se uma pessoa que não entende o que Deus quer fazer, a pessoa vai chamar o Eliseu de feiticeiro. Se fosse hoje, muitos crentes, até pregadores, chamariam o Eliseu de feiticeiro. Isso é feitiçaria. Jesus seria chamado por alguns. No passado, ele foi chamado de alguém que tinha pacto com Beelzebul, príncipe dos demônios, porque ele expulsava os demônios. Porque ele fazia coisas extraordinárias. Então eu tenho duas maneiras de crer. A palavra revelada, todo mundo precisa disso. Palavra revelada, está no topo da lista. Mas a experiência que esses homens vão ter aqui agora é uma experiência que eu tenho que ter e você tem que ter. Jesus está comendo a comida deles, por isso que eu falei de paradigma, porque é Ele que nos dá de alimento. É Ele que tem, Ele é o nosso pão, Ele, de cada dia, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, Ele falou. Ele é o nosso pão de cada dia. Mas Ele pede a nós que a gente dê a Ele alguma coisa, para Ele provar para a gente que Ele é Deus, que Ele é verdadeiro, que Ele opera, que Ele age. Ele precisa da sua fé, Ele precisa que você acredite, Ele precisa que você possa externar a sua fé, Ele precisa que você vá para frente. E Ele te pede isso. E Ele vai pedir aos discípulos, me dá aí o que vocês têm para comer, o que é? E eles vão um peixe assado e um pouco de mel, tá bom. Vou provar a vocês que eu posso fazer a diferença. Vou provar a vocês que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, que eu sou aquele que morreu ainda há pouco lá na cruz do Calvário, há 3 dias atrás. Vamos lá então? Só para fechar aqui. 41. E não crendo eles ainda por causa da alegria. E ainda estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, parte, né? O peixe já tinha sido comido, e um favo de mel.
o que ele tomou e comeu diante deles. Então, ele estava com fome? Não. Ele só precisava comer um pouquinho para tentar fazer com que eles entendessem o que estava acontecendo. Essa alegria, irmãos, é uma emoção aqui de alguém que está maravilhado e fora de si, entendeu? Não é aquela alegria que você fica rindo, que legal, poxa, Deus operou, não é essa alegria, é de alguém que está muito espantado. E essa alegria, esse êxtase, faz com que a pessoa não pense direito, não tenha dificuldade de acreditar. Aí Jesus vai comer na frente deles e disse-lhes: são estas as palavras, 44, que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nessa hora, quando ele fala isso, mas primeiro ele comeu um pedaço de peixe e comeu um favo de mel na frente deles. Aí eles começaram a controlar a emoção deles, que estavam muito alegres, com uma emoção lá no pico, quase já uma ansiedade, perturbados, como disse Jesus, e eles não conseguiam acreditar. Aí quando ele começa a comer, eles começam a controlar suas emoções. Jesus vem e fala, era necessário que se cumprisse as palavras de Moisés, da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Aí abriu o entendimento deles. Ou seja, nessa hora eles perceberam, espera aí, terceiro dia, ressuscitou, ele falou, ele tinha avisado, então é ele. Aí eles começaram a entender as Escrituras. Irmãos, eu preciso entender as Escrituras. Eu coloquei aqui na minha cola, no meu esboço. Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos comendo peixe e mel. Isso era uma prova física, certo? Ele deu a eles uma prova física. Não ache que essa experiência não é importante. Eu preciso de prova física. Muita gente precisa. Mas a fé não estou falando disso. Isso aí é outra coisa. A prova física. Todo mundo precisa ver a prova física. Se você for lá fora e falar assim, Jesus te cura. Tá, então ora para ele me curar porque eu estou doente. Se você orar e ele não ficar curado, ele não vai acreditar em você. Porque essa pessoa precisa de uma prova física. Então você tem que saber quando você está falando com uma pessoa. Você tem que saber orientá-la. E se você não está bem para orar por essa pessoa, não ofereça oração. Nem ofereça. Porque de oração o mundo está cheio, irmão. Todo mundo ora. Todo mundo suplica. Todo mundo pede. Até quem não é crente pede. Até todo mundo pede alguma coisa. Todo mundo faz suas súplicas. Poucos são atendidos. Por quê? Porque não conseguem acreditar. Amém, Jesus? Então eu preciso da prova física. A pessoa precisa ver em mim a prova física. O testemunho é importantíssimo. Quer pregar para alguém lá fora? Tenha testemunho. Tenha testemunho. Porque muitas vezes, você vai ouvir uma pessoa falar assim, quando você for falar de Jesus lá fora. E o que ele fez na sua vida? Ouve ou não ouve? Você já recebeu algum milagre? Ouve ou não ouve? Ouve. O que esse negócio de igreja, pastor que você está dizendo aí, o que isso melhorou para você? E tem gente que nessa hora não tem uma experiência para contar. Não tem uma prova física para mostrar. Está entendendo o que eu quero dizer? Não tem uma prova física para mostrar. A pessoa não para pensar na prova física. Ela quer que o mundo acredite em Deus como ela acredita. A gente crê. Depois que você se converte, você não pede mais prova nenhuma para Jesus Cristo. Você não, né? Porque você crê nele, não adianta. Você crê nele, você passa por tudo que você tem que passar,
Qualquer luta que você passa, guerra, batalha, não interessa, ele é seu salvador e acabou. Mas até você chegar ali, quantas pessoas estão na igreja? E se a prova física não chegar, ela não vai passar de 6 meses na igreja. Porque ela está na igreja esperando que uma prova física se manifeste nela. Ela está na igreja esperando uma cura, está na igreja esperando a restauração de alguma coisa, ela está na igreja esperando a porta se abrir de algum lado, e quando não acontece e demora a acontecer, ela sai da igreja, porque ela não viu a prova física. Muitos de nós precisam dessa prova física. Jesus ofereceu a eles uma prova física. Me dá o que vocês têm para comer. Nós temos um pouquinho de peixe que sobrou aqui e favo de mel. Tá bom. Ele come o peixe, o mel, e aí ele fala da palavra e traz a revelação. E a Bíblia fala que foi aberto o entendimento deles. Prova física e prova espiritual. A palavra revelada, o propósito. Amém, irmãos? Isso é importante. Bom, aí, no versículo 44, no 44 não, né? No 45 diz: então abriu-lhe o entendimento para compreender a Escritura, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí vem a promessa. Vocês vão ser muito usados por Deus. Paulo, João, Paulo não está aqui ainda, né? Pedro, João, Mateus, o Tomé, mesmo com essa fé sua aí, fulano de tal, vocês todos que estão aqui e que agora abriu o entendimento para vocês, fiquem em Jerusalém. Daqui a pouco eu vou embora. Fiquem em Jerusalém e eu vou enviar o Espírito Santo. Recebeu? Vocês vão fazer o que eu estou fazendo aqui. Coisas maravilhosas serão feitas através de vocês. O mundo não entende isso direito, irmão. O mundo não entende isso direito. E aí eu vou te falar uma coisa. A gente, até pastores, a gente tem o costume de falar assim: pessoal, até a gente, vocês vão à igreja por Jesus Cristo, não é pelo homem. Sim ou não? E isso está certo ou não está? Está certo. Porém, o homem faz a diferença. Faz ou não faz? Quem levantou o leproso lá em Atos 3, lá no templo de Formosa? Quem foi? Templo de Formosa, Atos 3. Quem? Pedro e João. O homem faz a diferença. Amém? O pastor precisa se santificar. O homem faz a diferença. Lógico que a gente vem à casa do Senhor para buscar a Deus, mas quem está fazendo a obra faz a diferença. O homem faz a diferença. E é por isso que você vê agora aí grandes homens de Deus, quando vão fazer uma reunião, o local enche, porque aquele homem está fazendo a diferença. Aquela pessoa está fazendo diferença. Quando vocês ouvirem fulano de tal vai estar lá na minha igreja, venham e traga pessoas. Se aquele homem estiver fazendo a diferença, ele vai fazer a diferença na sua igreja ali. Eu tenho que fazer a diferença aqui. Amém, Jesus? E se você está aqui, é porque eu estou fazendo a diferença. Senão você não estaria aqui. Essa igreja estaria vazia. Totalmente vazia. Mesmo com essa chuva, muita gente não pôde vir. Tempo assim, tem gente que se espanta quando começa a chover. Está dando para entender o que eu quero dizer, sim ou não? Prova física e propósito, prova espiritual. Eu preciso das duas. Eu preciso apresentar as duas. E eu preciso acreditar nas duas. Glória a Deus. Foi isso que Deus me mostrou. Mas eu queria ler ainda João 10 com você bem rapidinho. Um pouquinho mais à frente. E eu vou terminar aqui agora.
João 10, versículo 22. Eu vou ler bem rápido, tá? Eu só quero um ou outro versículo aqui, mas eu quero ler o texto todo. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. E respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Obra, prova física. Entendeu? Eles estão dizendo: oh, não deixa a nossa alma ansiosa, suspensa. É ou não é? Não. Por que não fala logo quem o Senhor é? O Senhor é o Cristo, o Salvador? E ele fala: mas eu já tenho dito. Vocês não acreditam. E eu já tenho apresentado provas físicas que eu sou. Porque a profecia dizia que ele ia abrir os olhos dos cegos, dar vista aos cegos, o surdo iria ouvir, o aleijado iria andar. E ele estava fazendo todos esses milagres. E eles não acreditavam. Que coisa, né, irmãos? Então, prova espiritual e física. E ele vai continuar. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não credes as obras, eu estou lendo 25, que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas. Irmão, isso aqui é bravo, hein? Como já vô-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos. É forte, né, irmãos? Agora, vamos lá. Ovelhas somos nós, certo? Aquele povo que estava questionando Jesus está falando assim: peraí, vocês estão falando para eu falar logo, mas eu já tenho falado. As minhas palavras, revelação, prova espiritual, mas as obras que eu faço também, provas físicas, revelam que sou eu. Mas vocês não acreditam, sabe por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas. Meu Deus do céu, irmão. Isso eu acho, eu posso até estar errado, tá? Mas eu entendo que isso é uma prerrogativa minha. Eu vou decidir: eu quero ser ovelha de Jesus ou não quero ser ovelha para Ele. Eu não acredito que Deus colocou pessoas aqui na terra para serem ovelhas do diabo. Porque a Bíblia fala que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? Do diabo? Não. Todos nós, até aquele que está lá no pior dos pecados, essa pessoa está lá porque ela decidiu estar. É decisão. É livre-arbítrio. É vontade dela. E ela se rendeu à vontade dela. Mas ela também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nenhum ser humano foi criado à imagem e semelhança de Satanás. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus está... Toda vez que uma pessoa decide reconhecer Jesus, Deus pega e fala assim: meu filho, passou a ser nossa ovelha, cuida dela agora. E ele fala: eu vou cuidar, não vou abrir mão dela. Ninguém vai me tirar ela da minha mão. Ele cuida. Por isso que você vem para a igreja por ele, não pelo homem. Mas o homem faz a diferença. Não é à toa que a Bíblia manda crer nos seus profetas para prosperar. O homem tem que fazer a diferença. Amém, pessoal? Tem uma irmã aqui da igreja, que eu não vou citar nome, que semanalmente ela manda um dízimo. Semanalmente ela manda um dízimo. Pode ser pequeno, pode ser grande, o valor não importa. Semanalmente ela manda o dízimo. Dificilmente uma semana ela não manda. E ela sempre manda o dízimo e coloca aqui embaixo assim, ó:
2 Crônicas 20:20. E bota a mãozinha lá agradecendo. Porque Deus está fazendo a obra. E ela começou só a dar um dízimo de 10, 20, de pequeno. E agora já tem de vez em quando dado um dízimo maior. E sempre ela coloca 2 Crônicas 20:20. E a mãozinha agradecendo. O que diz 2 Crônicas 20:20? Crede no Senhor, estareis seguros. Nos seus profetas e prosperareis. Então eu sou um pastor que estou fazendo diferença na vida dessa irmãzinha. Deu para entender? Eu, quando eu creio, você, quando crê, eu preciso crer na minha liderança. Eu preciso crer no pastor Michael, no que ele prega. Preciso crer no missionário Soares, no que ele prega. Eu preciso crer no pastor Jaime, no que ele prega. Eu preciso crer nesses homens. O dia que eu não crer mais nesses homens, para que eu estou nessa igreja? Ah, mas a gente não crê nos homens, crê em Jesus, mas o homem faz a diferença. Todos os homens da Bíblia, aí eu falo homens e mulheres, todos que foram usados por Deus na Bíblia, fizeram a diferença na vida das pessoas. Amém, Jesus? Eu preciso crer nas provas físicas e nas provas espirituais, nas que são reveladas por Deus e naquelas que são mostradas fisicamente por Ele. Tem gente que duvida até dos milagres, irmãos. Quantas vezes você vê aí gente criticando, esse missionário fica... como é que eles falam? São tão bobinhos, né? Contratando pessoas para dizer que foi curado. Isso não existe. Como que não existe? Como que uma pessoa... Esses dias, já foi ontem, aliás, ontem, eu vi um vídeo no Instagram de um homem que é um desses coaches da vida, que quer falar que é crente, sabe? Mas é coach, não é pastor não. Ele dizendo assim: inferno, céu, isso é coisa de Roma. Jesus nunca falou do inferno. Jesus nunca falou do inferno. Que isso? Quantas vezes ele falou? Lago que arde, que fogo e enxofre, essas pessoas estão destinadas ao inferno. Quantas vezes ele falou, quando ele fala lá em Mateus 24, ele fala sobre o fim dos tempos, ele fala que tem pessoas que vão sofrer lá no inferno, e ele falou que Jesus nunca falou sobre isso. Uma pessoa bobinha escuta um homem desse falando, ela vai falar assim: aí, tá vendo aí? Tá vendo aí? Para que eu vou para a igreja? Isso é coisa de Roma. Os romanos que inventaram o céu e o inferno. O homem está mais ligado nas crendices da Grécia, de Roma, aquelas mitologias, né? Está mais ligado lá do que na Bíblia Sagrada. Porque se ele tivesse ligado na Bíblia Sagrada, ele ia ver que Jesus falou sim, de céu e de inferno. Até parábola Jesus contou do Lázaro. Lembra do pobre e o rico lá, o Lázaro e o rico? Que ele está lá no Hades. A pessoa é muito boba, irmão. Você não pode ser assim. Você precisa acreditar nas provas físicas que Deus está te apresentando. E nas espirituais principalmente. Amém, pessoal? Ele vai te mostrar a prova física. E mostrou aqui direto, mostrando para essas pessoas quem ele era. Vou terminar aqui agora. Jesus fala então: eu e o Pai somos um. 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras. Outra vez, já tinha pego a primeira vez. Para o mesmo que estava pedindo prova, tá? Tem gente que mesmo com prova não vai acreditar. Ah, porque você não fala logo quem você é. Uns mesmos, agora pegaram em pedra para apedrejar. E respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque dize, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais
e acrediteis que o Pai está em mim e eu. Jesus está falando de prova física. Jesus está dizendo o seguinte: vocês têm a Escritura, prova espiritual, revelada para vocês. E se vocês não conseguem crer somente na revelação, então crê pelo menos no que eu estou fazendo. Compare o que eu faço com o que está escrito nas Escrituras e crê no que eu estou fazendo. Agora, eu faço a obra do meu Pai e vocês querem me apedrejar. Já jogaram pedra em você porque você é de Jesus, irmão? Porque em mim já jogaram. Já jogaram pedra em você porque você acredita tanto que é dizimista? Já jogaram pedra em você por causa do seu dízimo? Porque em mim já jogaram. Já jogaram pedra em você porque você parou de sair com seus amigos? Porque agora você não bebe mais e não frequenta mais os mesmos lugares que eles. E eles, os mesmos amigos do peito, amigão do peito, jogaram pedra em você? Porque em mim fizeram. Todos nós passamos por isso. Ou a maioria de nós, aqueles que estão levando a sério o Evangelho de Cristo. Aqueles que estão brincando não passam por isso. Porque domingo está na igreja, nas outras semanas estão na mesa do bar, com todo mundo, então abre a boca para xingar, vive fazendo as mesmas coisas que fazia antes, então essa pessoa não passa por isso. Mas aquela que decide ser liberto, decide pela libertação, decide acreditar nas provas que são palavras reveladas, mas decide também acreditar nas provas físicas que Jesus deixou para a gente, essa pessoa vão jogar pedra em você, vão ter, no mínimo tentar jogar. Fique triste não. Continue na presença de Deus, que Ele é o seu libertador. Mas creia nas provas físicas. Você vai comer um peixe, é pequeno, tá? Um peixinho aqui agora. E o favo de mel você pode comer se quiser, ou então levar para casa para todo mundo participar. Você pode botar no café, você pode botar, sei lá onde, no suco, pode botar na comida e todo mundo participar. Mas a ideia aqui, nessa prova física, vamos chamar assim, já que a palavra fala disso hoje, prova física e prova espiritual, é para abrir entendimento. Amém, Jesus? Eles tiveram seus entendimentos abertos quando eles viram Jesus comer o pão e o peixe. Aí Jesus então pregou e eles entenderam o que eles não estavam entendendo. Aquela alegria de êxtase deles diminuiu e eles conseguiram perceber: é o mestre que está aqui. Aí Jesus vai dar a direção: vocês vão fazer coisas extraordinárias. E eles fizeram, irmãos. Aqueles discípulos ali, poxa, fizeram coisas tremendas. Eles fizeram. Jesus estava com eles sempre, mas eles fizeram. Jesus está comigo, eu faço, mas é Jesus, mas eu estou aqui para fazer. E se não for eu, vai ser outro. E se alguém não quiser fazer correto, Jesus vai tirar. Mas o homem tem que fazer, você tem que fazer diferença por onde você passa. Nunca esqueça o Deus que você serve, porque é através de você que as pessoas terão provas físicas de que o seu Deus é o verdadeiro Deus. É através de você. Então não se diminua não. Não se despreze não. Deus quer usar você. Você foi liberto, você agora é de Deus, você serve a Cristo, e você não pode esquecer, na hora que você estiver nervoso, nervosa, chateado, aborrecido, você não pode esquecer disso. Através de mim, Deus vai apresentar provas físicas para as pessoas de que Ele existe e de que Ele é comigo. Essas provas físicas precisam seguir a gente. Amém, Jesus? Precisa. E Ele mostrou para eles: me dá o peixe, me dá o mel. Deixa eu comer à frente de vocês. Comeu, agora deixa eu falar. O entendimento se abriu. Agora eles entenderam. Não estavam entendendo.